Bom dia a todos, a todas. Boa tarde, boa noite também para o pessoal na internet que está nos assistindo, que a gente não sabe exatamente de que horas essas pessoas vão consumir esse conteúdo, vão estar conectados. É sempre hora da gente buscar refúgio, consolo e amparo no Evangelho. Então, sejam muito bem-vindos também o pessoal de casa que está nos assistindo online. Bem, os filósofos dizem que felicidade é ter aquilo que não se tem. Você imagina que uma das grandes questões da filosofia, ao longo de todo o tempo que ela existe, desde o período pré-socrático, é a felicidade. E quando a gente entra em contato com o Evangelho, em especial um livro que foi escrito pelo rei Salomão, Eclesiastes, que fala que a felicidade não é deste mundo e que é revisitada agora no Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos um pouco frustrados. Eu costumo dizer, em especial quando estou falando sobre esse tema, ou sobre um tema relacionado ao sofrimento, à dor, que fora as crianças, algumas delas até já sabem, quem é adulto já deu para perceber que não está fácil para ninguém, que a vida não é tão simples, que a vida apresenta dores, ela bate, ela dilacera, ela traz sofrimento, traz desafios, nos lembra que somos humanos quando nós estamos extremamente felizes, nos lembra que o mundo é de provas e expiações quando estamos vivendo o melhor período da nossa vida. Então, esse mundo de provas e expiações que os espíritos tão bem nos explicaram como um mundo em evolução, é lembrado o tempo todo por meio da nossa vida cotidiana, no trabalho, em casa, diante das gratidões, das traições, das incompreensões, das quedas, de quando tudo vai perfeito, a gente é visitado por alguma surpresa. A gente costuma até dizer lá em casa assim, está tudo tão bem que a gente precisa se preparar para algum período de turbulência. E aí, quando o Evangelho nos provoca, dizendo que a felicidade não é deste mundo, relembrando o Eclesiastes do rei Salomão, isso cria uma certa frustração. Mas, ao mesmo tempo, não é nada diferente do que nós esperávamos da vida, uma vez que nós estamos aqui vivendo nesse mundo de provas e expiações. Pensar que felicidade é ter aquilo que não tem, e que depois que nós possuímos aquilo que nós desejávamos, a felicidade se esgota, é simplificar um pouco o conceito de felicidade. Mas se a gente lembrar quando compramos em algum momento um objeto, um telefone novo, um carro novo, a casa nova, uma mobília nova, uma mesa nova, bonita, agora mesmo chegou uma geladeira lá em casa e você fica olhando para aquela geladeira, parece que ela está te olhando também, rola um clima até entre você e a geladeira, você fica feliz com aquela geladeira e daqui a pouco ela vira paisagem. Provavelmente, quando vocês eram mais jovens, as pessoas, geração X, os baby boomers, ou as pessoas que passaram já dos 40, tem aquele carro que vocês adoravam, ou aquele objeto que vocês sonhavam quando eram mais jovens. E aí agora, se eu quiser dar esse objeto para vocês de graça, talvez vocês não queiram. Como no meu caso era o Escort XR3. Se alguém aparecer com o Escort XR3 na minha frente, eu vou ter dúvida se vou pegar. Porque isso aconteceu há uns 15 anos, quando o meu pai me deu um Fusca, e eu era louco para ter um Fusca de novo, e no primeiro dia eu já me frustrei, porque eu fui subir com o Fusca numa ladeira, ele se soltou e ele me prensou na parede lá da casa do meu irmão, e foi uma loucura. Eu falei, eu não quero mais esse Fusca, e devolvi para ele. Eu já não conseguia mais lidar com a minha memória afetiva e os meus sonhos. O problema da gente abandonar o amor aos objetos, ou a simpatia, ou como quisermos chamar essa conexão que a gente tem com objetos, porque a gente chama de amor muita coisa, né? Tem gente que diz que ama o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o esporte, que é da minha terra, Recife. Mas tem gente que diz que ama a esposa, ama o filho. Então, a gente não pode estar falando da mesma coisa. A gente não pode amar um relógio, amar uma pessoa e amar um objeto da mesma forma. Mas o grande problema é quando nós enjoamos após realizar o desejo em relação às pessoas e confundimos pessoas e coisas e passamos a ter uma relação com as pessoas como se elas fossem coisas. Mas esse é um outro tema, mas fica a reflexão para a gente pensar que a felicidade não parece ser
a gente ter aquilo que a gente deseja, porque depois que parece que a gente tem, a gente se distrai um pouco e a gente vai confundindo esses sentimentos, amor, felicidade, uma série de coisas. Eu vou ler agora para vocês assim o recheio desse tema que a gente vai ter hoje, que é a passagem do Evangelho aqui, que eu anotei no celular, que está no Evangelho de Mateus e também está no Evangelho de Lucas, que são as bem-aventuranças, ou o Sermão do Monte, ou aquela parte do Evangelho que Gandhi falou que se acabassem todos os livros do mundo, todas as propostas religiosas do mundo, se ficasse só o Sermão do Monte, a gente estava resolvido. Ou seja, basta seguir aquilo ali que está tudo bem. E Jesus, reunido junto aos seus apóstolos, e é muito curioso isso, que quando a gente pensa no Sermão do Monte, a gente imagina que ele está falando para muita gente, porque tem uma multidão ali embaixo do monte. E a gente acredita que Jesus foi lá em cima e começou a gritar para todo mundo e falar o Sermão do Monte, mas não foi bem assim que aconteceu. Ele sentou na areia ali no monte e começou a falar para os seus íntimos. Por isso que é tão bom o Evangelho, quando a gente fala assim mais perto, as pessoas estão perto da gente, a gente consegue conversar sobre isso, porque foi dessa forma que o próprio cristianismo foi pregado, dessa forma que o próprio cristianismo foi disseminado. E era assim que o Chico fazia também lá no Abacateiro, né? Pouca gente e a gente conversando sobre o Evangelho. E no Sermão do Monte tem essas partes que Kardec destacou do Evangelho de Mateus para poder nos introduzir esse tema sobre a felicidade, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Provavelmente vocês conhecem essa passagem do Evangelho. Bem-aventurados os famintos, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. A grande questão dessa parte do Sermão do Monte, dessa curadoria que Kardec fez para nos introduzir o tema das aflições, é que nós não somos bem-aventurados porque nós choramos ou porque nós sofremos. Nós somos bem-aventurados porque seremos consolados. Nós não somos aventurados porque nós sentimos fome. Nós somos bem-aventurados porque nós seremos saciados. Nós não somos bem-aventurados porque somos perseguidos pela justiça. Imagina eu dizer, eu sou um bem-aventurado porque eu estou sendo perseguido pela justiça, muitas vezes de uma forma cruel, de uma forma injusta, diria até. Eu sou bem-aventurado e você é bem-aventurado porque eu terei o reino dos céus, ou lá eu terei a devida justiça. Então, ponto das bem-aventuranças. Na proposta invertida da interpretação, não é que você olhe para você e diga, olha, bem-aventurado eu, que estou chorando, bem-aventurado eu, que estou aqui com fome, porque eu vou comer lá no céu. Experimenta dizer isso para uma pessoa que está com fome. Experimenta consolar alguém que está em dor profunda, dizendo que essa pessoa será consolada e que ela vai ter todo o consolo do mundo quando estiver do outro lado. Ela não quer saber disso. Ela quer parar de sofrer agora. A pessoa com fome quer parar de comer agora. Ela não quer que isso aconteça depois. E aí vem uma proposta que a gente ouve bastante, que a gente precisa ter muita delicadeza e sabedoria para interpretar a doutrina espírita, que toda vez que nós estamos diante de alguém que está em sofrimento, nós falamos que isso é ocasionado por alguma expiação, alguma prova, alguma coisa que você fez no passado, ou você está pagando alguma expiação, você está só passando por isso porque você fez alguma coisa no passado e por conta disso você está com fome. Você está com fome porque você teve muita comida na encarnação passada e agora você está com fome. A gente precisa ter muita cautela para fazer a interpretação da lei de causa e efeito para que na consolação, ou na autoconsolação também, porque nós também passamos pelas dificuldades, nós não sejamos cruéis,
Nós não utilizemos uma coisa que na comunicação não violenta é tão combatida hoje, que é uma forma de você tentar consolar, tentar ser solícito àquela dor e só fazer com que ela se amplifique, com que seja muito pior para você. Aconteceu com um colega que ele estava tentando por 8 anos ter filhos. E ele ficou tentando, junto com a esposa, de todas as formas que vocês imaginarem, e por fim, eles conseguiram. 6 anos depois, a criança desencarna na praia, afogada. Quando isso aconteceu, uma tragédia completa se instalou na família. Não só por conta do desencarne do menino, mas também porque o casal passou a culpar um ao outro pela responsabilidade da tragédia. E culpando um ao outro, e pensando no quanto de esforço foi feito para que aquela criança viesse a esse plano e nascesse, crescesse, toda a dedicação que foi destinada àquela criança, agora estava ali, uma família devastada, uma família destruída, uma família que não conseguia se entender. E, naquela perspectiva de dor e de tragédia, qualquer coisa que se dissesse na interpretação espírita ou na interpretação da lei de causa e efeito, ou usando até Deus para falar sobre os desígnios da providência divina, não seria útil, não seria agradável, seria cruel, para usar a palavra perfeita. E algumas vezes nós evocamos essa explicação para poder falarmos da dor, quando, na verdade, o que nós precisávamos fazer ali era estar presente, entregar o ombro, ouvir, e, no momento certo, sim, levar o esclarecimento. No momento certo, explicar que as coisas podem acontecer também com as pessoas boas, com as pessoas que se dedicam profundamente por alguma questão e, de repente, as coisas mudam de figura completamente. Isso está no livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar. Jó era um homem extremamente justo e bom, extremamente conectado a Deus. Era o homem mais rico da sua época. Jó, além de ser o homem mais rico de sua época, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele estava o tempo todo conectado com Deus, com o sagrado. O tempo todo oferecia sacrifícios, como era a forma que eles demonstravam o amor e o apreço a Deus. E, de uma hora para outra, toda aquela felicidade desmoronou. Desmoronou porque foi feita segundo o livro, houve uma reunião no céu de Deus com os anjos e Satanás. A figura do Satanás apareceu nessa reunião e falou que estava perambulando no mundo. E quando ele estava perambulando no mundo, ele observou que existia esse homem justo e bom. E Deus provocou, falando: você encontrou com Jó, o meu servo, tão fiel, homem reto, inclusive, que se esquiva do mal. Ele não só não fazia o mal, ele se esquivava do mal. Quando o mal aparecia para ele, é uma coisa difícil, né? Não é difícil? Às vezes você quer se esquivar, mas não tem jeito, ele conseguia se esquivar do mal. E Satanás fala para Deus: não, ele é bom assim, né? Ele é fiel. Claro, você dá tudo para ele. É o homem mais rico do mundo, é o homem mais feliz do mundo. Como é que ele não vai ser fiel a você? Tira tudo dele para você ver. E Deus: tá bom, vai lá e tira tudo dele. Só não encosta o dedo nele, mas faz o que você quiser. E Jó automaticamente perde toda a sua riqueza, perde seus filhos, perde sua fortuna, e depois ele fica doente, e fica extremamente doente, e todo tipo de miséria, inclusive a esposa dele começa a dizer para ele: o que é que você fez de errado? Por que você não abdica? Por que você não começa a blasfemar contra Deus? Porque ele permanece intacto em sua fé. Quando toda desgraça acontece com a vida dele,
ele se curva em posição de adoração a Deus. Curioso que nesse caminho, nesse tempo, os amigos deles ficam sabendo que ele estava sofrendo de um grande infortúnio e vão lá visitá-lo. E quando vão visitá-lo, começam a perguntar para ele o que é que ele fez de errado. Porque os ímpios é que sofrem e os justos são agraciados por Deus. E essa conversa a gente ouve bem hoje quando a gente tem contato com o pessoal da teologia da prosperidade, né? Que são as novas igrejas que dizem que Deus recompensa quem tem um tipo de conexão mais profunda com Ele, que também em voga aqui no Brasil em especial. E os amigos dele começam a provocá-lo, perguntando o que é que ele fez. Não é possível que você seja justo. Não é possível que você seja bom. Como é que isso pode estar acontecendo por você? Porque a gente achava que você era uma pessoa boa e você não é. Então chega uma hora que ele não aguenta mais aquela pressão. Aí você imagina, né? Perdeu tudo. Os 3 amigos dizendo que ele é errado, ele não era. E a esposa ainda no ouvido dele o tempo todo dizendo que ele estava errado e que ele tinha que... É muita pressão para o ser humano, não é não? Nesse tempo, ele se revolta contra Deus. Ele se revolta e começa a provocar. Eu estou duvidando, porque se eu sou justo e eu sou bom, então tem alguma coisa errada com você. Como é que você faz isso comigo? Como é que você permite que isso aconteça comigo? Então, você imagina que a fé dele foi no limite de todo o sofrimento. A fé dele e a compreensão foi lá no máximo do que ele podia. E muitas vezes o que acontece conosco é bem semelhante. Nós acreditamos que Deus está o tempo todo a compensar os nossos, ou recompensar, melhor falando, as nossas obrigações para com Ele. É curioso porque é muito fácil para a gente acreditar que existe um Deus todo-poderoso que é tão interessado nas coisas da nossa vida, assim, às vezes nos pormenores. E eu até falei outro dia aqui na quarta-feira, né, que eu sempre venho na quarta-feira, você imagina um Deus que fez o mar, que fez a lua, que fez o universo, interessado porque eu vou ficar 1 mês ou 1 ano sem comer chocolate. Interessado que eu vou ficar sem, sei lá, vou andar de joelhos no meio da rua. Deus não se interessa por isso. Deus não tem Ele não tem nenhuma resposta a esses nossos sacrifícios, porque Ele não se ocupa de observar o mundo dessa forma. Ele tem outros afazeres mais importantes do que esse. É interessante também porque nós acreditamos que todas essas mazelas ou os problemas que nós enfrentamos na nossa vida são provenientes do passado. São provenientes das outras vidas e, algumas vezes, são coisas que nós criamos agora na nossa vida. Nós criamos instantaneamente. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que tem um livro chamado Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, ele diz que a mente é um espelho da vida em toda parte. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 924, se não me falha a memória agora, tem uma dissertação e tem um diálogo, uma conversa dos espíritos com Kardec, que fala sobre como se dão os sofrimentos e que os sofrimentos se dão por um desalinhamento nosso em relação à lei divina. E que ele pode ser amenizado por nossas ações, pode ser amenizado por tudo que nós fazemos aqui no mundo, agora, nesta vida. É como tem gente que fala assim, nossa, nenhum relacionamento funciona para mim. Eu só escolho quem não presta para me relacionar. Eu passo anos, parece que eu tenho o dedo podre. Vocês já ouviram isso, todo mundo falar? E a pessoa passa tempos e tempos se conectando e se abraçando com pessoas que são tóxicas. E coloca isso a culpa na vida passada, quando, na verdade, se fosse para a terapia, resolvia. Nós temos mania de pensar que tudo está ancorado numa vida passada, numa experiência passada, e não raramente as nossas comunhões, as nossas sintonias,
A forma como nós enxergamos o mundo é capaz de fazer com que a nossa vida seja feliz ou infeliz. É capaz de fazer com que nós tenhamos momentos de alegria ou de tristeza. Então, é orando e vigiando, observando atentamente as nossas ações, que nós conseguiremos entender o que estamos construindo para a nossa própria vida. Não raramente, os infortúnios provêm das nossas ações agora. Engraçado é porque a gente faz o mal agora e não se está esperando nem a próxima vida para a gente pagar. Você já me conhecer gente assim que fez tudo de errado e já nessa vida você vê que a pessoa está colhendo os frutos daquilo que ela plantou. É da lei. Para Jó, foi interessante porque ele, quando começou a blasfemar contra Deus, Deus apareceu para ele. E quando Deus apareceu para ele num redemoinho, fez uma provocação e uma pergunta muito curiosa. Perguntou, você aí que está me interpelando, que é você, que é Jó, tão bem conhecido de Deus, onde você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei o mar e coloquei limites para que as ondas não avançassem sobre a terra? Onde você estava quando eu construí tudo que existe no universo e ele pegou no detalhe todas as coisas que ele precisava equilibrar, que se eu falar aqui vai demorar, porque o livro de Jó é uma poesia e vai demorar muito tempo, e eu não sou tão bom em declamar uma poesia, eu precisaria de um textão aqui para vocês, e nós não temos tempo. Mas Deus provoca perguntando para ele onde ele estava, enquanto Deus se ocupava das grandes coisas do universo. E nesse momento, Jó entende da grandiosidade que Deus precisa cuidar em sua obra. E ele que tinha que se tornado um crítico da obra, e não tinha entendido porque ele estava passando por aquele sofrimento, ouvindo diretamente da boca de Deus, ele falou, eu ouvi falar do teu nome por outras bocas, mas agora que eu te vejo, eu te entendo. Algumas vezes, o sofrimento dentro de casa, no trabalho, o infortúnio na família, todas as coisas que nos visitam e nos desafiam em relação à nossa fé, são oportunidades para nós encontrarmos a Deus, encontrarmos essa conexão ali. Provavelmente eu não conseguiria aconselhar esse meu amigo que perdeu o filho depois de 8 anos de inseminação, de tentativa, de fila de adoção, que depois entrou em infortúnio com a esposa. Provavelmente não havia nada que eu pudesse dizer a ele para que aquela família pudesse se reajustar. A situação ali ficou muito difícil, mas eu tenho certeza que Deus estava ali também. Porque Deus vai estar com a gente nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. O problema é que na nossa fé infantilizada, nós só nos sentimos em conexão com Ele quando está tudo bem. Como se fosse um Deus pessoal que respondesse aos nossos caprichos. E algumas vezes, não raramente também, Deus não respondeu algumas preces que nós fizemos fervorosamente na intimidade do nosso quarto, às lágrimas. E anos depois nós entendemos por que Ele não nos concedeu aquilo que nós pedimos tão fervorosamente. Porque a nossa sabedoria é uma sabedoria mínima diante de quem fez o mar, a terra, o universo, a amplidão da vida e as coisas que vão acontecendo, frutos da lei. São detalhes que precisam fazer com que nós, mesmo diante daqueles detalhes, detalhes do universo, detalhes de uma vida que é uma vida eterna como a nossa, nós encontremos a Deus, aos espíritos amigos, seus enviados, que estão por perto. Então, nós não podemos basear, fundamentar, balizar a régua da nossa fé
por conta da temporalidade da nossa vida. Porque os aflitos, os que choram, serão consolados. Exatamente por isso que nós temos o júbilo de sermos cristãos e temos certeza que as bem-aventuranças são para nós. Bom domingo para todos vocês, muita paz. É um tema muito longo, né? Então, para a gente conversar bastante. Espero revê-los em breve, às quartas-feiras. Por sinal, quarta-feira eu vou estar aqui de volta. Estou sempre aqui às quartas-feiras. E que Jesus abençoe o domingo de vocês e as suas famílias.